Olá, eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. Meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. Se esse é o seu desejo, então fica aqui comigo, pois essa é a primeira aula de uma série que visa contribuir para o crescimento da sua empresa, tornando-a rentável e lucrativa. Eu creio, e essa é uma crença muito forte que eu carrego comigo, de que qualquer pessoa pode, merece e consegue empreender e viver com plenitude e sucesso unicamente dos rendimentos do seu negócio. E isso de uma forma íntegra e ajudando muitas outras pessoas. Então, se você compartilha desse pensamento, está disposto, disposta a investir seu tempo para gerar esses resultados, essa série é para você. E eu vou compartilhar aqui uma tela, pois essa é a nossa primeira aula, né? E nela nós vamos falar sobre cultura organizacional, que é essa maneira de fazer as coisas acontecerem dentro de uma empresa. A forma como ela pensa, a sua filosofia, o seu jeitão de ser. Toda organização, na verdade, é uma máquina composta basicamente de duas partes, cultura e pessoas. E é justamente a interação entre essas partes que promovem os resultados. Tá, mas talvez você esteja aí pensando, né? Não, Érica, eu ainda não preciso pensar e analisar, né, estudar sobre cultura organizacional, pois a minha empresa sou eu faço tudo sozinho, eu faço tudo sozinha. Ou então você esteja aí pensando, não, na verdade, eu tenho um negócio em paralelo ao meu emprego, porque eu preciso desse emprego, porque eu preciso desse salário para me capitalizar, né, para eu ter uma certa estabilidade, segurança. Então, eu tenho um negócio em paralelo, que é uma fonte de renda extra. Então, eu não preciso ainda analisar sobre esse tema, porque eu ainda não profissionalizei esse meu negócio. Ou então você talvez esteja pensando aí, não, mas na verdade eu tenho uma pequena empresa com pouquíssimos funcionários, então acaba que todo mundo faz um pouco de tudo e eu estou também ali sempre fazendo tudo com eles, lado a lado, passando as instruções o tempo inteiro. Então eu não preciso também pensar sobre essa questão de cultura organizacional ainda, porque eu sou pequeno. Bem, se por um acaso um desses exemplos aí entrou no seu contexto, ou se você tem este pensamento de que não precisa ainda, né, pensar sobre cultura organizacional, pois você é uma pequena empresa, eu preciso quebrar um paradigma seu aqui. Porque, na verdade, a cultura de uma empresa, ela já é criada e já vai se estabelecendo até mesmo antes de você estar com esse negócio operando. Quando você ainda está planejando, pensando em empreender, ou quando você aí começou a vender aí como uma coisa, como uma fonte de renda extra, como a gente colocou aqui no exemplo. Então, e se você, na verdade, já tem, né, um negócio, está operando sozinho, com um, dois ou 10 colaboradores, aí que essa cultura já está lá instaurada, mesmo que você não tenha uma consciência, né, e uma clareza sobre como ela foi formada e o que ela verdadeiramente está representando. E é justamente por esse motivo que a gente precisa analisar, porque a cultura organizacional fortalecida, né, uma cultura forte, vai fazer com que a sua empresa cresça e tenha sustentabilidade no mercado. A gente fala que uma cultura, né, na verdade, ela nada mais é do que um conjunto de crenças, né, de valores e de ações que vão aí moldando o cotidiano, o funcionamento da sua empresa, do seu negócio. E ela acaba sendo muito reflexo do dono, sendo seu reflexo, né? E também a interpretação que as pessoas que interagem com a sua empresa dão. Então, isso envolve não só os seus colaboradores, mas também os clientes e os fornecedores. Então, sim, a gente precisa pensar sobre cultura desde sempre. E é por isso que nós vamos falar aqui de algumas questões que você precisa analisar para que tenha verdadeiramente uma cultura que seja a sua fonte, né, de diferencial aí interno, que seja verdadeiramente fortalecida.
Para isso, agora eu vou pedir para você pegar um papel, uma caneta, um caderno, pausar o vídeo se for necessário para pegar, porque eu vou fazer algumas questões, né? Vou fazer algumas perguntas aqui para te provocar uma reflexão e eu preciso efetivamente que você registre, que você anote, que você tome nota, porque outra coisa que acontece muito comumente é quando a gente vai perguntar, assim, dentro de uma empresa, né, sobre essa questão da cultura, e as pessoas, não, eu tenho, tá aqui, é isso, mas está na mente. Isso não foi colocado ainda no papel, isso ainda não é amplamente conhecido por todos, simplesmente pelo fato de não estar registrado. Então, sim, pegue um papel, pegue uma caneta e anote, pois isso será fundamental. A primeira questão que eu preciso te fazer é a seguinte: qual a razão de existir da sua empresa? Né? Por que você, por exemplo, resolveu vender roupas infantis aí em paralelo ao seu emprego? Por que a sua empresa está aberta? Por qual motivo? Se você ainda não tem uma empresa, por qual motivo você quer abrir uma empresa? Né? Por qual motivo você está com esse negócio operando? E aqui, se por um acaso as suas respostas conseguirem girar apenas em torno do financeiro, ou seja, se você responder só assim, ah, não, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso sustentar minha filha, minha família, porque eu preciso aumentar minha renda, porque eu preciso ganhar mais, enfim, se a sua resposta é sempre rondar só, né, permear só essa questão financeira, eu vou pedir um esforço para você pensar um pouco mais profundamente, para realmente transformar esse motivo numa causa, porque, na verdade, o dinheiro, né, o lucro, a renda, ela é uma consequência, ela não é a causa, a razão, o motivo de você verdadeiramente estar aí com a sua empresa operando. E eu preciso sim que você tente transformar isso numa causa, realmente no que a gente fala de um propósito, porque as pessoas, elas se conectam com propósitos. Um cliente não vai comprar da sua empresa porque ele quer encher o seu bolso. Ele vai comprar porque ele quer se conectar com o seu propósito. Né? E um colaborador, se você pensa só aí na questão do dinheiro, chances são de que ao fazer, por exemplo, a contratação, com o único foco pensando, ah, será que esse colaborador aqui, ele consegue me ajudar a vender mais, a ter mais lucro? Se você contratar uma pessoa com este pensamento, provavelmente você terá uma alta rotatividade aí dentro da sua empresa, porque você não parou para pensar se esse colaborador compartilha de você do mesmo propósito que você tem na sua empresa. Então, se esforce para pensar um pouco mais, né? Não só na questão financeira, a questão da consequência do lucro. E aí, quando você conseguir ter realmente esse propósito, essa causa, esse motivo que a gente fala de declaração de missão, hoje o nome propósito fala-se muito mais até do que missão, quando você conseguir ter isso mais claro, você vai precisar sintetizar isso numa frase. E aí, quando eu falo aqui sintetizar isso numa frase, não é para ser, pelo amor de Deus, nessas frases clichês, batidas, como se fosse apenas uma frase para decorar uma plaquinha que você coloca bonitinha lá na parede da sua empresa. Ou uma frase bonitinha para colocar lá na parte do site do Quem Somos. Aquelas frases batidas, né? Tipo, ai, nossa missão é oferecer uma experiência única para os nossos clientes. Aquela missão que serve para qualquer empresa, sabe? Não é isso, por favor, não faça isso. Não caia nessa armadilha do senso comum. Você precisa verdadeiramente sintetizar isso numa frase que seja algo genuíno, algo que efetivamente é vivenciado no seu negócio, algo que é a essência mesmo, sabe? Que esteja dentro de você. Porque, quando eu falo dentro de você, assim, que, como eu disse, que era um reflexo do dono, né? Que realmente seja aquela sua crença. E aqui,
falando de crenças, a gente precisa falar de crenças, né? Porque são justamente elas que vão moldar, né, a identidade da sua empresa. Elas definem os valores, elas definem ali o que você acredita. E é muito importante ter esses valores definidos, bem estabelecidos, bem claros, né, bem entendidos, porque esses valores, eles são a base dos princípios. E os princípios são o que a gente chama de as leis universais, né? Aquilo que rege o comportamento de todas as pessoas dentro da sua empresa, aquilo que vai nortear todas as tomadas de decisão. Esses valores, eles precisam ser claros para que quando uma pessoa dentro da sua empresa esteja numa bifurcação, sem saber, eu faço isso ou não faço isso para o cliente, ela vai voltar para esses valores, para esses princípios e vai falar assim, nossa, eu posso tomar essa decisão aqui, porque isso é coerente com o valor que essa empresa defende. Então, sim, o entendimento, o estabelecimento, a definição desses valores é essencial. E como eu disse, muitas vezes o dono de uma empresa não coloca isso no papel, ele não tem essa clareza, ele não escreve, ele não consegue traduzir o que é um valor para ele não passa isso para o papel, e aí isso dificulta todo o funcionamento da empresa dele. Vou dar um exemplo aqui, acho que para ficar mais claro. Eu, Érica, tenho um valor muito forte comigo, que é o valor da evolução. O que é o valor da evolução, né, para mim? Eu creio fortemente, né, que a gente precisa ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, ou seja, hoje eu sou melhor do que ontem, mas amanhã eu serei melhor do que hoje. Isso é muito forte para mim, muito forte como pessoa mesmo. E eu entendi isso, eu tenho essa clareza que isso é um valor para mim. E eu trouxe esse valor para dentro da EPE, para dentro da Escola Pequenas Empresas. Isso significa que a melhoria contínua, ela é um fio condutor da minha empresa. Então, ou seja, eu estou todos os dias melhorando um pouquinho. É muito forte isso para mim. E aí, como eu tenho essa clareza, essa consciência, isso está traduzido num princípio, né? Escrito, descrito, um princípio da minha empresa, você concorda que eu acabo, né, não atraindo, acabo não atraindo, né, até repelindo mesmo pessoas que são um pouco mais acomodadas, que não acreditam nessa questão do aprendizado, pessoas que não querem realmente esse crescimento, eu acabo repelindo isso. Nunca eu conseguiria ter um colaborador dentro da minha empresa que seja um colaborador que não está disposto a aprender sempre, a ter uma mente aberta, a ter um conhecimento amplificado, né? a crer, a entender que ele não sabe de tudo ainda, que ele precisa aprender sempre. Eu não consigo atrair esse tipo de colaborador. E quando eu estiver pensando, né, ali junto com aquele colaborador, ele não vai conseguir se sustentar dentro da minha empresa há muito tempo se ele não estiver compactuando desse mesmo valor. E eu, consciente disso, ao contratar, eu posso tentar, né, já identificar se isso é um valor para aquela pessoa. Então, é a partir da clareza dos valores, né, da sua empresa que você começa a atrair mais facilmente pessoas que vão compartilhar disso. No início desse vídeo eu falei, você compartilha desse pensamento? Eu disse isso aqui, porque eu quero atrair clientes, alunos, colaboradores que pensam, né, da mesma forma que eu, que compartilham do meu propósito e que compartilham dos meus valores. E isso são as leis, né, os princípios que regem a EPE. Espero que tenha ficado claro. Bem, um outro ponto que precisa ser avaliado, né, é a questão da visão. O que é a visão? Ela nada mais é do que onde sua empresa quer chegar.
é esse pensamento a longo prazo, sabe? Essa projeção do futuro, essa análise aí que você faz para frente. Por mais desafiador, né? Por mais distante que aonde você quer chegar esteja, você precisa ter esse sonho grande. Você precisa ter esse pensamento. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. O problema é quando acontece, né? Já se dizia isso. Então, a gente precisa ter essa definição. Pensa que quando uma empresa ela não sabe aonde ela quer chegar, é a mesma coisa como se você tivesse num barco que não tivesse um leme. Então vem um vento, ele te leva para lá. Vem um outro vento, ele te leva para lá. Você precisa tomar as rédeas do seu negócio. Você precisa verdadeiramente entender aonde você vai. Porque a visão, guarda essa frase, a visão vale mais do que o poder. E por quê? Porque é uma visão que vai fazer com que você consiga aproveitar todas as oportunidades do mercado, para que você esteja verdadeiramente preparado para elas. Mas eu acho que ainda mais importante do que aproveitar as oportunidades, a visão te dá foco. A visão te dá o foco para dizer não para tudo aquilo que não te leva ao seu destino. E a pessoa só consegue dizer não na empresa para qual área vai ou qual área não vai, se isso estiver claro. Se as pessoas dentro da sua empresa, né, os seus colaboradores, até fora, os seus clientes, os seus fornecedores, não souberem aonde você quer chegar, né, fica mais complicado justamente essa interação para gerar o resultado que você tanto espera. Então, sim, é muito importante que toda empresa, né, independente do tamanho dela, e isso não é coisa de empresa grande. Quebra esse paradigma, como eu disse. Qualquer empresa, se você está pensando, planejando, ou se você já está funcionando aí, se você, ok, é uma fonte de renda extra, ok, é sozinho, você, ok, se é uma empresa pequena, qualquer empresa precisa ter clareza, consciência e ter estabelecido visão, missão e valores, né? Ou falando melhor, propósito, que pode ser a missão, visão e valores. Isso precisa estar claro, bem estabelecido e bem definido. E não é uma coisa para ficar na mente apenas, é uma coisa que precisa estar descrita desde sempre, rascunhada. Mesmo que ao passar do tempo, isso vai evoluindo. É óbvio, isso não é uma coisa estática, porque à medida que você vai crescendo, provavelmente, você vai mudar um pouco aí isso vai ser revisitado o tempo inteiro. E principalmente a frase, né, que eu falei para você sintetizar, isso às vezes vai modificar. Mas isso precisa estar claro. Se não tem clareza, você está perdendo uma excelente oportunidade, né, de realmente focar sua empresa para o crescimento. E aqui eu vou compartilhar de novo a tela para a gente sintetizar. Porque o resumo disso tudo que eu quero que você entenda é que uma cultura organizacional ela é fortalecida, né? Quando você tem um propósito, uma visão e os valores muito bem estabelecidos, claros e definidos e principalmente, né, vivenciados, isso precisa ficar claro. Não adianta você fazer uma frase, como eu disse, para pendurar na parede. Não é isso, tá? Ah, não, agora eu vou sentar e vou fazer uma frase, beleza, ah, que legal, agora eu tenho uma missão definida, eu tenho a minha visão de valores, tá, que bonitinho aqui. Não é isso. Isso precisa estar vivenciado, né? Precisa estar descrito, sim, mas precisa, acima de tudo, ser genuíno, ser vivenciado, estar dentro da sua empresa. Porque é isso que vai gerar uma cultura fortalecida. E, sem dúvidas alguma, a cultura forte é o principal diferencial da sua empresa. A cultura forte
ela vai fazer com que você tenha uma vantagem competitiva aí no mercado frente à concorrência, porque demora-se anos, né? E assim, é muito difícil mesmo até que uma outra empresa consiga copiar a sua cultura organizacional. Então, sim, você quer criar uma empresa que vai ter perenidade no mercado? Você quer realmente ter uma empresa rentável? Você quer verdadeiramente viver exclusivamente do lucro do seu negócio? Então, sim, você precisa desde já, independente do tamanho da sua empresa, a pensar em fortalecer a sua cultura. E isso permeia a partir dessas 3 questões que a gente falou aqui nesse vídeo. Reflita sobre isso, documente, vivencie e deixe isso claro para todos, clientes, fornecedores e colaboradores, porque assim eu tenho certeza que você estará aí rumo a uma empresa muito rentável, né, e lucrativa no mercado. É isso. Espero que tenha gostado e eu te espero então no nosso próximo, no nossa próxima aula aqui, ok? Combinado? Obrigada.